Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Em nome de Jesus, essa mensagem vai colocar você no eixo. Meu Deus do céu, você vai controlar as suas emoções, você vai dar ordem sobre as suas emoções e você vai prevalecer. A ira, o sentimento da inveja, como eu posso falar isso aqui? Essas doenças que a cada dia nasce uma vão desaparecer de você em nome de Jesus. Eu só quero que você entenda: liderar é se posicionar, é alguém que está acima, que controla, que dirige, que demanda de uma maneira sábia e profunda. E é com essa palavra que a gente vai transformar a nossa maneira de ver e de viver, em nome de Jesus. Antes, eu só quero te fazer um convite. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos uma palavra diferente aqui no nosso canal do YouTube. Uma palavra de direção, uma palavra clara, objetiva, que talvez às vezes vai constranger você um pouco, mas vai trazer prumo para a sua realidade. Amém? Eu só quero te pedir um favor: a gente não é mais um canal, a gente é uma comunidade. Toda segunda-feira a gente tem uma mensagem no YouTube às 7 horas da manhã. Quinta-feira a gente tem outra mensagem às 7 horas da manhã. E no SBT de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero que você seja parte daquilo que Jesus está fazendo. E nós criamos uma comunidade, de verdade, um grupo de WhatsApp. Eu sei que você tem uns grupos de WhatsApp que você é doido para sair, mas eu prometo que nesse você não vai ser incomodado, nesse você vai ser edificado. A gente vai ajudar você a caminhar, a ir mais longe, a ser ainda mais frutífero no nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero convidar você para a gente ir para a mensagem. Aleluia! Ô lindo, tem alguém que é esquentado? Está aqui alguém que... Oh, eu sou assim mesmo. Quando dá eu falo na telha. Já viu gente que fala assim? Não, o que eu penso eu falo mesmo, eu sou sincero. Eu não levo desaforo para casa. Fala o que quiser, mas não pisa no meu calo. Você já viu gente que é bom de dar resposta? Nossa, reativo, confusento, briguento. Você sabe que normalmente quem morre é o mais corajoso, né? Você sabe que o mais corajoso é o que morre primeiro. Você sabia disso? Normalmente o mais valente é o que perde a luta. Normalmente aquele que é governado pelas emoções é o que passa por errado no final e perde a razão, porque não conseguiu governar sobre as suas emoções. Então, lindo, eu vou falar uma coisa para você. Eu, David Leonardinho, com cara de bonzinho que tenho, já perdi a razão tantas vezes que tive que refazer o caminho sem necessidade. Minha mãe diz que eu sou igual um cachorrinho vira-lata. Eu mordo e esqueço que mordi, e veio abanando a colinha como se nada tivesse acontecido. E eu estou melhorando. Fala aí para o irmãozinho do seu lado: nós vamos melhorar. Fala, não, profetiza. Fala, 2025 eu vou colocar minhas emoções na jaula. Eu vou falar menos, eu vou me expor menos, eu não vou dar opinião sobre tudo. Eu tenho uma opinião, ninguém perguntou. Fala para o irmão, ninguém perguntou. Irmão, você já viu que tem gente que virou especialista em geopolítica, bomba, míssil, geopolítica, política? Não, tudo porque não governa as emoções. Então agora eu quero caminhar com você dentro de um conselho de Salomão extraordinário e constrangedor de certa maneira. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 28. Provérbios 25, versículo de número 28 diz o seguinte: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito
é como uma cidade sem muros. Em uma outra versão diz, é como uma cidade demolida e sem muros. Sabe o que é isso? Quem não consegue liderar sobre as suas emoções vai ser facilmente atingido e destruído. Qualquer coisa vai abalar você, qualquer coisa vai te colocar em perigo, qualquer coisa vai fazer você perder a sua razão, e qualquer coisa vai somatizar em você até o dia que você estiver enfermo debaixo de uma cama, com medo de tudo e de todos e não conseguindo mais seguir em frente, porque as suas emoções governaram sobre você, criaram uma mentira dentro de você, e agora você não é mais fruto da sabedoria das escolhas, sabe, baseadas na palavra, mas dos medos que foram produzidos pelas suas decisões erradas. Ao invés de tratar as suas emoções, você saturou elas até o momento que não é mais você que te governa, mas são os traumas, os medos e as frustrações que decidem no seu lugar. E esse é o ponto da história. O começo é, aquele que não governa, que não domina, ele vai ser dominado e governado. Veja, a palavra liderar é uma palavra muito poderosa, porque liderar é dar norte, liderar é dar destino, é você pegar uma parte da sua vida que precisa ser tratada e você colocar os limites naquela parte, é você organizar aquela parte da sua vida. E se tem uma coisa no ser humano que ela é desorganizada, é as nossas emoções. Nós somos, às vezes, até perigosos. Quantas pessoas, no calor da liça, no momento de maior dificuldade, uma postura destruiu o futuro porque não soube ponderar, não soube observar primeiro, falou de maneira impetuosa, agiu de maneira exagerada, foi injusto pelo peso que colocou na circunstância. Tem gente que perde casamento, tem gente que perde a empresa, tem gente que perde a vida no negócio desse. Você sabia que a maioria das mortes no trânsito não são por conta de acidentes na sua proporcionalidade? Entenda o que eu vou dizer para você. Se você for colocar de maneira numérica, você vai ver que os acidentes obviamente que vão tirar a vida mais das pessoas. Mas as brigas causadas por acidentes são assustadoras. E se você colocar em proporcionalidade, você fica ainda mais assustado. A pessoa bate no carro do outro, a pessoa sai de dentro do carro. Amém. Falando palavras evangélicas. É que eu lembrei de uma história. Na nossa cidade tem uma igreja, e um irmão estava indo para a igreja domingo de manhã. E no caminho da igreja, um irmão cortou a frente dele. Uma pessoa desconhecida cortou a frente dele. E ele começou a perseguir esse homem e falava várias palavras proféticas sobre a vida dele. E ele perseguindo o homem, ele queria pegar o homem, e o homem indo, e ele indo atrás, me buzinando, e seu filho de uma Jezabel, falando palavras proféticas, indo para a igreja. Onde que ele estava indo? A igreja. E ele estava indo, que lindo! E de repente o carro pegou para a esquerda e pegou para a direita, e ele atrás, buzinando, quando de repente o carro da frente entrou no pátio da igreja. E ele também entrou porque ele estava indo para a igreja. Aí, irmão, é a hora onde a vergonha te consome. Entendeu? Lá vai ele descendo do carro, da paz do Senhor para o irmão que estava no outro carro. Paz do Senhor, irmão, tudo bom? Eu era o mesmo que estava atrás, mas agora chegamos na igreja, muda o personagem, entra o crente, salvo, batizado em línguas estranhas. E o homem do mal que estava no carro de trás ficou sepultado lá dentro. Agora segue o flow. Sabe o que é isso? Marca. Isso deixa uma marca. Quem não governa a sua língua, quem não governa as suas emoções, deixa marcas profundas nas pessoas. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender rápido. Porque quando nós não governamos as nossas emoções, nós somos, invadidos por sentimentos que não provêm do Senhor. E são nesses momentos que a gente fere pessoas, são nesses momentos que a gente comete coisas que nós nunca faríamos em um estado são,
E tudo por quê? Porque nós não sabemos como gerenciar as nossas emoções. E mesmo sabendo os nossos pontos fracos, a gente age como se estivéssemos no controle absoluto da circunstância. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? E isso é uma coisa que é maravilhosa. Quando o assunto foge do eixo e vira próximo de uma discussão, eu paro de participar da conversa. Mesmo que eu tenha o melhor argumento, mesmo que eu sei que eu consigo dar a resposta necessária, eu paro de argumentar. Sabe por quê? Porque o fim está escrito: vai dar ruim. Vai dar ruim. Não adianta. Você tem um temperamento forte, eu tenho um temperamento forte. Não adianta, é uma coisa minha. Eu tenho um temperamento forte. Só que aí que está, o caráter ele vem e diz: não, meu lindo, governa tuas emoções. Se você sabe que não vai aguentar, muda de ambiente, sai da conversa, não permanece aí, vai para outro lugar. Porque senão, quando a gente menos perceber, as nossas emoções nos governaram e a gente tomou decisões equivocadas. Tem uma coisa que é maravilhosa nisso tudo. Nós precisamos ter pessoas que são nossos filtros morais ao nosso lado. E ninguém é mais eficiente como filtro moral do que o cônjuge. Posso ouvir um amém? Tem o cônjuge, tem um amigo também. Mas, irmão, no meu caso, eu casei com uma mulher que ela é o oposto da minha pessoa. Eu sou o galinho de briga. Eu já empolo o peitinho e já quero resolver. E ela não, irmão. Ela vira as costas e sai. E a pior pessoa para brigar é a pessoa que não briga. Entendeu? Porque você briga sozinho, você fala, e depois é você que tem que pedir perdão. Mesmo no começo você está no certo, mas como você continuou falando e falando e falando, aí você foi se afundando e você foi se manchando. E quando vê, irmão, você que tem que pedir perdão. Isso é uma coisa que não dá certo. Irmão, eu já vivi isso tantas vezes na minha vida. Eu estava certo no começo. Era só eu esperar o Senhor convencer a irmã lá. Mas não, eu fui falando, e à medida que eu fui falando, eu fui cavando, até o momento que eu estava sujinho até aqui, e aí para poder voltar, lá vai eu, o cão arrependido, me perdoa, falei demais, e ela nem precisa pedir perdão do resto. Só que aí que tá, o filtro moral é aquele que equilibra a casa. Tem dia que eu preciso colocar força no negócio, e quando eu digo colocar força, é fazer: bora amor, vamos pra cima, a gente precisa agora ter postura e posicionamento. Mas tem dia aquela que fala pra mim assim: relaxa, vai mudar nada não. Fala nada agora, vai fazer, não vai mudar nada. Irmão, o tal do respira e conta até 10. Nossa, que raiva que dá disso, mas funciona. Dá uma raiva do tal do negócio de respira e conta até 10. Aí você: não vou contar coisa, você tá com ódio. Você quer brigar, e aí você comenta no 1, e você tá mal, e 2, e 3, e aí você vai acalmando. Quando você olha no 8, você já está falando assim: nossa, ainda bem que eu não falei nada. Não ia mudar uma vírgula. No 10 você já está assim: que bom que eu não falei, não vou ter que pedir perdão por mais uma coisa. Você entende? Governar as emoções é sobre se conhecer a ponto de fugir de situações desnecessárias e parar antes de ir mais longe. Vou te falar uma coisa que aconteceu comigo no começo do ano. Começo do ano eu tive uma polêmica. É muito bom, né? A internet, ela é sazonal. Ela escolhe alguém para odiar por mês. Então eu fui escolhido daquele mês. E é incrível porque é gratuito. Às vezes é gratuito. Às vezes a gente merece um pouco também. Acontece, a vida é assim. A gente está crescendo, amadurecendo. A gente é ser humano. Tem coisas que a gente fala que a gente, depois de um ano a gente diz: nossa, acho que não é bem assim mesmo. Não é verdade? A gente vai amadurecendo, está tudo certo. Mas nesse momento foi um negócio interessante, porque eu estava com muito argumento para brigar. Irmão, cada ataque, cada vídeo eu falava: nossa, vou dar ali. E teve uma noite, irmão, que eu consegui colocar todos os argumentos no meu bloco de notas. Foi maravilhoso. Eu estava com o vídeo mais inteligente da minha vida, na minha concepção. E eu falei: agora é só gravar, né, Jesus? O Senhor é comigo, meu Deus. Dominado pela ira. E aí eu pensei comigo: antes de fazer, só por desencargo de consciência, eu vou fazer um grupo de WhatsApp. Vou colocar 10 amigos inteligentes. E vou falar para eles o que eu vou fazer só para ver. E é óbvio que eles vão dizer para mim: vai, David, briga, vai. Eu estou 8 anos sem brigar. Do nada eu virei um galo de briga à noite. Falei: não, vou gravar o vídeo da vida.
Vou pegar desde quando começou tudo, ponto por ponto. Eu vou brigar. Aí eu fiz o grupo. Só que quando a gente faz um grupo para ter a nossa aprovação, a gente não pede, a gente informa. E a gente informa com bons critérios. Olha, eu, depois de tanto tempo, resolvi que agora é a hora de se posicionar. Eu tinha muitos argumentos poderosos. Eu mandei no grupo e eu pensei, agora é só esperar a aprovação dos irmãos para gravar o vídeo. Irmão, os miseráveis se viraram contra mim no grupo. Irmão, todo mundo tem amigo que dá conselho ofendendo. É burro, sabe quando começa assim, já fala assim, ô tonto. Irmão, a gente precisa desses amigos. A gente precisa de amigo que fale a verdade pra gente. Fala assim, bafo, resolve. Entendeu? O cabelo ficou feio, resolve. Entendeu? Irmão, eu tenho um negócio comigo. Esse dia eu estava numa mesa e eu vi o cara tratando mal a esposa. E eu falei, nossa, que vontade de falar. Mas eu não sou amigo. Então eu dei um jeito de falar pro amigo do amigo dele, para ele poder falar. Pronto, eu tô leve. Entendeu? Desabafei. Mas isso é um negócio. A gente precisa de amigo que filtre a nossa moral, que coloque a gente no eixo, que a gente dominar a emoção. A gente não precisa de gente no dia difícil dizendo, vai. Porque tem gente que quer só ver o circo pegar fogo, irmão. Vai isso, fala mesmo, vai. Você já viu o dia de treta, irmão? O dia de treta, a internet fica incrível. Todo mundo tá vendo? Eu concordo. E aí, irmão, o inimigo vai jogando combustível e o fogo vai ficando mais alto. Os meus 10 amigos, pastor Cláudio, falaram para mim, não viaja, tonto. Você está 8 anos sem fazer isso. Do nada você vai fazer isso agora. Do nada você vai dar audiência. Do nada você vai parar e vai se sentir machucadinho. Do nada. Aí, irmão, eu deletei o grupo. Mas não gravei o vídeo também. E estou aqui dizendo para você, domine as suas emoções. Quem não domina as suas emoções é como uma cidade sem muros e demolida. Agora, aqueles que governam as suas emoções é uma cidade fortificada, de muros altos, aonde síndromes não irão te atacar, aonde o burnout não vai chegar na tua casa, aonde a depressão não vai conseguir te paralisar, aonde o medo e a ansiedade não vão governar sobre você. Vão tentar, vão se levantar, mas não vão conseguir, porque você aprendeu de maneira inteligente. Eu vou dominar sobre as minhas emoções, eu vou liderar sobre a minha vida, eu não vou ser liderado e governado por elas, eu vou governar sobre as minhas emoções. E aí, meu lindo, a vida fica maravilhosa, porque você se livra de cada treta, só pelo fato de ficar quieto na hora que era para você estar gritando. Você se livra de cada problema no casamento, só porque na hora que era para você estar se defendendo, você ficou calado. Oh, irmão, é maravilhoso. E aí, lindo, você começa a viver uma parte da vida que a gente chama de paz. E às vezes essa paz é até um pouco de se fingir de louco, sabe? Finge que não viu, finge que não entendeu, finge que não está sabendo de nada. Ah, o povo fez, deixa. E por último, liderar as emoções é resolver todos os problemas antes que eles fiquem grandes. E eu termino aqui. A gente tem problema para liderar as nossas emoções, porque quando elas eram só problemas pequenos, a gente deixou elas crescerem e ficarem maiores. Tem um texto bíblico que diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você sabia que quando um casal briga de noite... Ai, que maravilhoso falar isso. Vamos de novo, vamos lá, do zero. Você sabia que quando um casal briga de noite, a coisa mais maravilhosa para se fazer é dormir junto igual? E o melhor é que a cama seja de 1,35 m, para ficar se batendo a noite toda, encostando no outro. A pior coisa que pode acontecer é no dia da briga você ir para outra cama. Sabe por quê? Porque aquilo que na noite anterior era fácil de resolver, na manhã seguinte vai ter muito mais orgulho acumulado, vai ter muito mais argumento acumulado, vai ter muito mais treta para resolver do que na noite anterior. E essa é a nossa realidade na maioria das vezes. Tudo começou pequeno, e como a gente não soube gerenciar, ficou grande e nos consumiu. Até o dia que a gente está totalmente governado pelas nossas emoções. E o nosso casamento está destruído porque tem coisa de 1997. Que a gente não pediu perdão e não resolveu. Tem coisas que aconteceram e a gente não soube passar por cima. Por causa do quê? Orgulho não governou as emoções.
Eu vou falar uma coisa minha pessoal, e aí vocês pensam o que vocês quiserem. Eu e minha esposa, eu tenho mais tempo com ela do que de vida sozinho na terra. Eu tenho 35 anos, 18 anos eu tô com ela. Irmão, se tem uma pessoa que eu conheço, assim, amém? Conheço ela, irmão, não adianta. Biblicamente, tudo. Irmão, eu sei quando vai chegar a TPM dela já. Eu sinto o ar da casa mudando. Falei, eita, está repreendido em nome de Jesus, que passe logo. Eu sei quando vai acontecer. Irmão, eu sinto quando ela está bem. Eu sei já sei, já entendi o game. Agora tem uma coisa engraçada. A minha esposa, ela não resolve na hora. Isso é a pior coisa para mim. Mas é um negócio que eu estou aprendendo também com ela. Só que tem uma parada que é difícil para mim. É seguir a vida com o negócio mal resolvido. Então eu vou ter que resolver. Mas eu aprendi a resolver de uma maneira mais inteligente com o tempo. É muito tempo com a pessoa, né? Mas olha o que aconteceu. Virada do ano de 2024 para 2025. Eu ia pregar. Tinha umas 20 mil pessoas para ouvir a mensagem. Foi a mensagem que foi transmitida para o Brasil na virada do ano no SBT ao vivo. E eu estava com aquilo, ansioso, preocupado. Claro, minha esposa foi se arrumar. E toda a minha ansiedade era a calmaria dela. Para ela não tinha nada acontecendo. Irmão, e o tempo dela não era o Cronos, era o Kairos. Ela estava no tempo de Deus. Quando para ela um dia é 7 anos. Eu não sei qual é o contrário disso, mas... Irmão, ela ficou demorando. E aí eu fui, sabe, chamando ela de maneira amorosa. Bora! Vamos, irmão. E deu uma faísca, deu um pequeno incêndio. E lá vai nós, dentro do carro com cara de glúteo para a igreja. Imagina, irmão, passar a virada do ano brigado e ter que pregar brigado. Como é que faz esse negócio? Eu estou indo no carro aqui. Eu olhando para o futuro aqui, só para frente. E ela também. Nada de olhar um para o outro. E aí chegamos na igreja. E as pessoas na igreja, vem, que bênção. Toma, pio. Entendeu? Sabe quando você pega na mão da pessoa assim, nossa, só vai, vem normal. E aí, irmão, e um ódio um do outro contagiante. A gente é normal, eu só estou falando pra você, a gente é carne e osso, ué. E aí, irmão, e tá chegando a hora. E aí foi cantar uma dupla, que eu sou apaixonado por eles, Jefferson e Suelen. E eles cantando, mas a igreja será arrebatada. Eu sei, eu não volto agora. Se voltar, eu fico. Irmão, um climão. E aí a câmera passa, tá todo mundo cantando, passa por mim, eu tô assim, ó. Irmão, que coisa vergonhosa. Depois eles vieram falar comigo, dizendo assim, você não gosta de mudar a música, né? Eu falei, não, se você soubesse a treta que estava no ambiente. Aí, irmão, chega uma hora que está passando assim, 10 minutos para eu pregar. Eu olho para ela e faço assim. Aí sai nós dois pro camarim do evento. Ele vai lá para trás. Aí ela entra, eu entro. Aí eu faço assim, só para nós passar o ano bem. Vamos fazer um reconciliamento agora aqui, rapidão. E aí, irmão, ela... Aí pedi perdão para ela. E aí dei um beijo nela. Falei, você é a mulher da minha vida. Você é a mulher que eu quero passar 2025, 2026, 2027, até que ele venha. E aí ela também, eu falei, só pede perdão também para me ajudar aí. Daí ela também pediu perdão. E aí voltamos para dentro da igreja, irmão. E aí já voltou, mas a igreja... voando, porque se você tentar sufocar as suas emoções, você pode ter pensado que venceu hoje, mas quando você menos perceber, as suas emoções se virarão contra você, e você será governado por elas. Então hoje é o dia de você entender logo, emoção a gente resolve, perdoar a gente perdoa, abraçar a gente abraça, a gente precisa só resolver e não acumular. Quem não acumula consegue governar, porque as emoções estão organizadas. E é só isso. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda!
Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho certeza que essa palavra vai trazer direção, clareza e vai desobstruir o teu caminho. Amém. Tem vezes que a gente só não vai porque quem a gente chama de companheiro virou pedra. Aí antes a gente ir para a mensagem, eu estou com muita vontade de pregar essa mensagem, mas antes de eu ir para essa mensagem, deixa eu te pedir uma coisa: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Isso! Maravilhosa! Ativa o sininho. Toda semana, segunda tem mensagem da série, quinta-feira tem uma Mentoria de Vida aqui no nosso canal do YouTube sem falhar, e de segunda a sexta no SBT às 7h30 da manhã. David, eu queria outro lugar. Tem Netflix também. Falaram que não dava, falaram que não podia, mas Jesus falou: dá na mão o que você tem. Fala para quem está perto de você, coloca na mão dele o que você tem. A gente está voltando na mensagem de escassez, mas não é possível que você não está pegando. Fala para alguém: foi impossível um dia, até Deus entrar na história e falar: coloca na minha mão o que você tem. Aleluia, amém. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. A gente não é um canal do YouTube há muito tempo, a gente é uma comunidade. E eu quero que você caminhe pertinho da gente, sentir o cheiro do outro. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente não vai incomodar você. A gente não vai mandar mensagem de bom dia com flores. A gente só quer que você caminhe perto e que você crie hábitos que vão ajudar você a estar cada dia mais perto de Jesus. Aqui embaixo no vídeo tem um link da nossa comunidade Mentoria de Vida. Entra lá, é só você entrar e você vai caminhar ainda mais perto da gente. Amém? E agora vamos para a mensagem. Isso é Curitiba, tá? Respeitar. Respeita Curitiba. Olha, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Ele começa dizendo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas é um grupo de WhatsApp de brincadeira. Mas são meus amigos de muito tempo. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui para não dar... Chega. Muita confusão, treta. Não. Vamos do zero. Olha só. Quando Deus fez o homem, Ele fez uma mulher. Amém? Qual é o nome do homem? Adão. Qual é o nome da mulher? Eva. Os dois andavam no jardim, viviam uma vida perfeita e uau, era incrível. Mas um dia Satanás entrou como uma serpente no jardim e pegou Eva e fez só uma coisa: mudou o olhar dela para algo que não era para ela estar olhando. Uma pergunta desviou o foco dela, e a pergunta foi sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não comer? Ele não disse come, ele perguntou por que não? Por que não? Aí Eva fica com essa inquietação, e a história você já sabe como acontece. Eva vai até Adão, os dois comem o fruto, e no fim Adão culpa: a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Porque na verdade a gente sempre terceiriza a culpa. A gente nunca assume o que fez. A vida é assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Não é verdade? Adão foi o primeiro a transferir a culpa. Adão disse: a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo: não fui eu que comi porque eu queria. Eu nem queria. Mas a Eva, foi ela que fez eu comer.
A gente sempre terceiriza a culpa. Então a Bíblia vai seguindo o plano, vai construindo as histórias, e você vai vendo que em algum determinado momento, Deus vai começando a dizer que o joio precisa ser separado do trigo, que não dá para separar no mesmo tempo, porque senão você acaba matando o trigo por causa de tirar o joio. Só que à medida que as coisas avançam, a gente vai descobrindo que é possível desenvolver um dom, e esse dom se chama discernimento de espírito, aonde você vê o erro antes que ele aconteça. Só que a gente sabe a história inteira e espera tudo dar errado para chamar Deus e dizer: foi o Senhor que não me avisou. Nossas escolhas são erradas já do começo, e a gente está só esperando dar tudo errado de fato para colocar a culpa em Deus ou em alguém que nós trouxemos para perto da nossa vida. Eu quero que você entenda que nós temos um norte de uma palavra que vem antes de qualquer tema: maus relacionamentos. Mas o primeiro tema é o que paralisa a sua vida. E veja, nada é mais poderoso para nos paralisar do que as pessoas que a gente trouxe para perto e conseguiu, tapear o atraso, chamando de amor de irmão. A gente não vai para frente, nossa vida está no mesmo lugar, e a culpa é Deus que não fala, a culpa é Deus que não age, a culpa é Deus que não responde, mas a gente ainda senta na mesma mesa, fala a mesma coisa, vive a mesma realidade, porque nós escolhemos relacionamentos que não nos provocam, que não nos inspiram e que não nos confrontam. A gente escolhe baseado naquilo que a gente chama de confortável. E o que é mais confortável do que alguém que não coloca o dedo na sua cara e diz que você está errado? O que é mais confortável do que alguém que não te chama para aquilo que você não gosta? Vou ser mais específico. Hoje aqui, como tem muita gente, provavelmente tem pessoas que não queriam estar aqui, mas o amigo falou: você vai. Tem marido que não queria estar aqui, e a mulher falou: você vai. Tem esposa que não queria estar aqui, e o marido falou: já era, o Uber está chegando, você vai. Enquanto na vida tem gente que tem desejo de ver você ir mais longe, tem gente que está só do teu lado para ter a certeza que você não vai ultrapassá-lo. E eu vou falar para você uma parada que é dura, mas é verdade. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe o que um mau relacionamento consegue fazer na vida de um homem. Homem/mulher. Por exemplo, Sansão e Dalila. Começou errado. Começou buscando uma mulher no lugar errado. Eu creio que coisas que começam errado podem dar certo. Eu não estou dando um aval final, porque eu já vivi tantos milagres, já vi Deus fazer tantas obras, de vidas que foram transformadas, de casamentos que foram transformados, que eu não posso dizer para você: não, começou errado, dá errado até o final. Mas o milagre é muito mais difícil e maior quando a curva acontece no meio de alta velocidade de uma trajetória inteira. Mas quando a gente olha para Sansão procurando no lugar errado, a gente já começa a dizer: vai dar errado esse negócio aí. Então Sansão traz para a sua vida alguém que não deveria ter acesso à história dele. Ele era um nazireu, ele era um homem separado, ele era um homem que tinha uma promessa de Deus. E quem tem promessa e quem sabe que é filho de Deus, valoriza o passe. Não pegou, vou melhorar. Veja, gente fácil é quem não tem valor. Gente que senta em qualquer mesa é quem não tem critério. Ou é gente carente. Gente carente aceita qualquer relacionamento. Gente carente aceita qualquer mesa. Gente carente aceita qualquer visita e vai na casa de todo mundo. Agora quem sabe o seu valor,
Ele vai na casa de todo mundo, mas ele tem propósito aonde chega, e ele sabe a hora de chegar, entrar e sair. Entende a diferença? Porque alguém diz, não, então eu excluo. Não, meu lindo, a gente vive o evangelho, tá doido? A gente não exclui ninguém. A gente abraça todo mundo, mas sabe a hora de parar de abraçar. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar junto, tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. A gente é sábio, a gente sabe aonde é o limite. O problema nosso é que, como a gente começa errado, as coisas já vão descarrilhando inteiro. Mas lá no futuro a gente já tem a desculpa pronta. Foi o Senhor que não me avisou. Ué, irmão, teve lógica desde o começo aplicada, você que não quis ver. Agora, olha que interessante. A gente vê Sansão entrando no relacionamento, ficando cego num relacionamento de uma mulher que pergunta para ele aonde é o ponto fraco dele. Essa mulher que pergunta o ponto fraco dele, todas as vezes que ele responde e mente, ela tenta contra o ponto fraco que ele mentiu. No primeiro sinal ele tinha que dizer, epa, eu falei que era isso e ela fez. Ou seja, ela não quer o meu melhor, ela quer ver o meu pior. Mas Sansão é tonto demais para ver isso. Sansão é um cabeçudo, porque ele continua. Começou no namoro. Tem gente que começou no namoro, milhares de sinais. Não, isso muda. Não, isso aí quando casar melhora. Não muda nada. Não muda por causa do casamento, muda se Jesus entrar. Mas se Jesus não entrar, você está entrando numa condenação, numa sentença. Sociedade é igual, deu a perna em um, passou a perna em outro. Não, mas na minha vez ele vai ser honesto. Vai nada. Ele bate na mãe, mas é uma boa pessoa. Aí, irmão, pelo amor de Deus, a gente é tão tonto às vezes, que a gente tem um juízo pesado para os inocentes e um juízo leve para aqueles que nos importam. É como se a gente tivesse motivos de sobra para dizer não, mas como é conivente ou conveniente para aquele momento, a gente aceita, porque a gente não valoriza algumas coisas de princípios que nos guardam do futuro. A gente aproveita a oportunidade, a gente faz alianças erradas. Então veja, a Bíblia vai dizer que o Sansão, um determinado dia, contou a verdade, não aguentou, abriu o coração para a pessoa errada. E a pessoa que você abre o coração, se ela for errada, ao invés de ela ser ferramenta de cura para a sua vida, ela vai ser aquela que vai aumentar o tamanho da ferida, ela vai te envergonhar, ela vai te expor, e aquilo que doía um pouco, vai doer muito. Porque quando você está no lugar errado, com a pessoa errada, você está colocando uma sentença pesada sobre a sua vida, de algo que vai te paralisar, vai impedir de você ouvir a vontade e a voz de Deus, e vai te colocar numa estação da vida tão distante da qual Deus queria, que talvez o dia que você descubra, pode ser tarde demais. Sansão descobriu no dia pior. Quando ele descobriu, os soldados já estavam entrando para prendê-lo. A Bíblia diz que cegaram Sansão, só que Sansão já estava cego há muito tempo. A história você já sabe. Sansão recupera a força no último minuto, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus nos dias da sua morte do que em toda a sua vida. Mas não é a história que eu quero para a minha vida. Não é a história que eu quero para a minha vida. Eu não quero dar fruto no último dia da minha vida, eu quero dar fruto agora. Fala para você mesmo, fala, eu quero dar fruto agora. Eu quero viver a vontade de Deus agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo agora. Aí Deus vai falar para você, então examina a tua mesa. Examina quem você caminha. Examina quem te influencia. Examina quem senta na tua mesa. Examina quem te dá conselhos. Pelo amor de Deus. Examina quem te dá conselhos. Se você conseguir só fazer isso, pelo fruto de quem te aconselha, você já sabe se o conselho é válido ou não. Examina, pelo amor de Deus, seja inteligente. Examina quem te dá o conselho pelo fruto que ele deu antes de te dar o conselho. Se o conselho dele não combina com o fruto que ele gera, fala, aliás, irmão, pelo amor de Deus, para de pedir conselho para todo mundo. Para de abrir o coração para todo mundo. Examine, entenda, maus relacionamentos paralisam o nosso crescimento. Mas não é só o crescimento espiritual, é o crescimento como homem, como mulher. É um crescimento como um todo.
Se você senta com pessoas que não avançam, você se conforma. E veja, não tem esse papo furado de senta com rico, senta com pobre. Dane-se quem é pobre e quem é rico. Senta com gente cheia do Espírito Santo. Senta com gente que ama Jesus como você ama. Senta com gente que está sonhando alto. Senta com gente que está olhando para você e dizendo: eu quero que você vá longe, eu quero que você viva, eu quero que você viva a vontade de Deus para a sua vida. Não é sobre condição social, pelo amor de Deus. Isso estão impregnando na nossa vida. E está cheio de gente sentando com rico pobre. E está cheio de gente escolhendo os pobres ricos e vivendo a maior prosperidade da vida, porque não tem a ver com o saldo bancário, mas com as escolhas no final do dia que você faz baseado naqueles que você senta à mesa. Agora, eu preciso terminar. Olha o texto. Cuidem. Se a palavra é cuidado, é porque ele está prevendo a consequência. Se Paulo está dizendo cuidem, é porque ele está dizendo: eu sei como o filme acaba. Você entendeu? Paulo é tão inteligente que a palavra cuidado é basicamente dizendo: eu já vi esse filme antes. Irmão, é muito bom as experiências da nossa vida para livrar de erros futuros e não repeti-los, certo? Mas muito mais sábio e inteligente é o homem que vê o erro do outro e já consegue dizer: não vou reproduzir na minha vez. E inteligente é o homem que consegue ver o buraco e desviar dele antes de chegar perto. E inteligente é a mulher que consegue ver o desastre e evitar a rota que levaria para este lugar antes. Eu preciso dizer para você, e não me leve a mal, às vezes a gente não precisa nem ser tão crente, basta ser um pouco inteligente. Não me leve a mal, lindo, mas é ótimo, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo. Mas tem que coisa que só um pouquinho de inteligência, só um pouquinho assim, caiu lá, aqui, para cima de mim, para trás de mim, Satanás, sai de perto. Sabe, eu vou te falar um negócio e eu concluo aqui. Quando você entende que relacionamentos importam, você se torna seletivo. Quando você entende que amigos têm o poder de enriquecê-lo ou empobrecê-lo, e eu não estou falando de dinheiro, você se torna seletivo. Quando você entende que a mulher que você vai casar determinará o teu futuro, você perde a pressa e se torna sábio na escolha. Quando você entende que quem se assenta à mesa, quem se deita com você, quem divide a história contigo, é tão importante quanto as decisões que você toma no secreto, você se torna sábio para olhar o futuro antes que ele chegue. Então, quando nós olhamos de maneira inteligente, pela palavra, baseado na lógica, muitos dos problemas do futuro já são evitados no primeiro dia. A pessoa vai te convidar para tal lugar, você já diz: não, muito obrigado. A pessoa vai forçar a situação e você nem lá está, porque já entendeu antes de acontecer que não era um bom lugar para você estar. Você já está safo, você já está entendendo que você precisa ser inteligente para descobrir quem são os amigos que Deus tem para você. Não, eu vou melhorar. Você vai focar a sua vida em descobrir quem são os amigos que Deus tem para mim. Quem são as pessoas que Deus já escolheu para partilhar a minha história. Aonde está o meu esposo? Aonde está a minha esposa? Eu não quero achar no ermo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser amigo daqueles que são amigos de Jesus. Eu quero ser parte da vida de alguém que é parte da vida de Cristo. Eu não quero escolher a ermo. Eu quero usar o critério fiel da palavra. Eu quero gente parecida com Jesus. Eu quero gente que pensa parecido com Ele. Eu quero gente que está lutando para ter uma vida parecida com Cristo. Eu não quero qualquer um. Quando você cria um crivo, a nota de corte vai lá em cima. Gente que chegava perto já não consegue chegar mais. Gente que iria paralisar a tua vida não vai mais ter acesso a você. Palavras de maldição que iriam vir contra você não terão mais acesso aos seus ouvidos, porque você levantou a régua. E a régua não exclui os desfavorecidos, mas leva para perto de você aqueles que Deus escolheu para caminhar junto com você. Eu vou falar baseado na minha vida breve, de 35 anos.
Quando a gente é jovem, a gente é mais carente do que o normal. Quando a gente fica mais velho, a gente fica menos carente. Pelo menos é o que se espera que a maturidade produza. Então você consegue dizer não melhor. Irmão, dizer não é delícia. E falar a verdade, libertador. Não vai por quê? Porque não quero. Se você tem um amigo que para dizer não você precisa mentir, provavelmente ele não é o seu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer média, provavelmente ele não é teu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer sala e precisa pisar em ovos perto dele, provavelmente ele não é o teu amigo. Amigo bom é aquele que é leve. Amigo bom é aquele que te produz reflexões profundas e que te levam para perto de Jesus. Amigo bom é aquele que entra e sai pela porta da tua casa e você nem sabe o que ele fez, mas ele veio e saiu e você nem sentiu, porque amigo bom é amigo leve. Amigo bom é amigo que se parece com Jesus. Amigo bom é aquele que chega melhora. Amigo bom é aquele que chega sempre com uma palavra de vida perto de você. Amigo bom é aquele que você quer estar perto, mas se precisar estar longe, não precisa dar desculpa. Irmão, a reflexão da vida é: quanto mais velho a gente fica, mais perspicaz a gente se torna. Eu, David Leonardo, eu tenho problemas com o horário. Eu odeio atrasos. 7h30, 7h29 eu gosto de bater o interfone, só para eu me sentir bem. Mas nem todos os meus amigos são assim. Então já descobri como protejo minhas amizades. Falo o horário errado. Entende que a vida produz maturidade para não perder alguns por pequenos erros. Não é sobre ser a pessoa insuportável, que não tolera absolutamente nada, a que se acha bom. Não, irmão, é só se adaptar à realidade para não perder quem importa. Simples. Tem gente que eu não quero perder, eu me adapto. Tem gente que eu quero do meu lado, eu me adapto. E eu sempre digo, é Deus trabalhando comigo. É Deus trabalhando comigo, mas não deixo ir embora. Mas tem gente, irmão, que eu prefiro que vá embora rápido. E para ir embora rápido é sempre ser sincero. Quem é de mentira não suporta a verdade, sabe? E eu aprendi na vida que é exatamente assim que as coisas acontecem. Deus apresenta os amigos dele, os amigos deles ficam, permanecem, agregam. Se precisarem ir embora, não são pesados na despedida, voltam com a mesma leveza que foram, e a vida segue o fluxo comum. É assim que é a vida. Agora, quando é tóxico, quando é paralisante, é muito bom que você tenha coragem de dar tchau rápido, para que aquilo não paralise o que Deus está fazendo na sua próxima estação, entende? É muito simples de entender. Algumas coisas na vida só acontecem quando você está na mesa certa, com as pessoas certas e na vontade de Deus. Se você já está com a pessoa errada, já atrasa a conversa. Eu não sei se você é assim, mas tem coisa que você só consegue falar se tiver as pessoas de confiança. Sim ou não? Você é assim também ou não? Você chega, tem 3 pessoas, você está com uma parada quente para falar. Às vezes a sua vida, uma coisa que você precisa abrir o coração. Os irmãos avisaram que era fofoca, né? Irmão, aí você chega, tem uma pessoa que você não confia. Aí você não fala, você deixa, entendeu? Aí você guarda aquilo, mas às vezes aquilo que você ia falar ia ser bênção para alguém que estava ali no círculo, na roda. E aí você não falou e a pessoa não foi abençoada porque foi ela que trouxe o doidinho para a roda. Você entende que são coisas lógicas na vida? E aí a gente segue o fluxo da história. E você começa a olhar para a palavra de Deus e dizer: Jesus, é só uma coisa que eu quero. Me apresenta os teus amigos. Me apresenta gente que o Senhor curte. Me apresenta gente que te obedece. Me apresenta gente, Senhor, vai. Eu quero. Aí Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim: então seja você essa pessoa para alguém também. Oh meu Deus, fala para quem está perto de você. Seja essa pessoa para a vida de alguém também. Ah, meu Deus do céu. Última lição que a maturidade nos assegura. Eu tenho desconfiança de pessoas que não têm amigos de longo prazo.
Como assim, David? Eu tenho medo de gente que cai de paraquedas. Eu tenho medo de gente que ninguém sabe quem é amigo dele há mais de 10 anos. Eu tenho medo de gente que parece que chegou na vida de todo mundo faz 3 dias. Conheci ele, da onde? Não sei, veio, apareceu. Mas já está aqui dentro, gente boa. Irmão, parece que pode ser um serial killer, a gente não sabe. Irmão, você não leva uma pessoa para tua casa no primeiro dia. Eu posso te falar uma parada, irmão? Tudo que eu fiz de primeira, eu me lasquei no final. Irmão, eu já fui para lugar que não podia ter ido com gente errada, se brigaram tudo. Fechou o pau, e aí você não tem para onde sair. Você fica, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, Senhor. Irmão, eu vou te falar uma parada, é verdade. Você não leva doidinho para tua casa, irmão, não leva. E não é verdade, amor? A gente hoje fala assim, vamos lá. A gente fala, quem vai? Irmão, depois que o Léo Dias está aí na internet, tu é doido. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Tem todo dia alguém pedindo para fazer o casamento de alguém. Tu é doido, irmão. Eu não sei de onde veio esse infeliz, eu saber. E eu não estou falando com muito respeito, irmão, mas eu não posso casar todo mundo, não. Eu preciso casar alguém que eu vi namorar. Eu preciso casar alguém que eu vi noivar. Eu preciso casar alguém que eu quero, vai casar e vai ficar para sempre. Eu não quero sair em foto de casamento de ninguém, irmão. Eu quero ver o negócio pegar fogo mesmo. Os filhos nascendo, a família prosperando, Deus sabe fazendo. Então, eu não me envolvo. Eu tenho medo, confesso para você. Faz meu casamento. Eu vou falar uma história só e eu paro. Um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa famosa. E ele mandou uma mensagem. Ele falou assim: Martina, minha namorada, ora por mim. Eu falei, tem que orar por ela, né? Mas 6 meses depois ele pediu para fazer o casamento dele. Eu falei, muito obrigado, agradeço, passo. Não é que eu não acredito na transformação, irmão, mas eu não estava lá para ver tudo. Você entende? Então, quando a gente amadurece, a gente pensa em todos os lugares que a gente se envolve. Você evita golpe, você evita escândalo, você evita paralisia, você evita problemas. Você vai para uma esfera de cuidado, aonde na sua casa não entra qualquer um, aonde você não vai a qualquer lugar, aonde você pesa os relacionamentos. E aí, automaticamente, a tesoura de corte fica muito alta, até o dia que você descobre que a realidade da vida cabe numa mão, e essa é o que vai ficar para sempre. Essa palavra é para você. É para você. Examine quem está perto de você. E não é examine, sabe, a intenção, porque essa você não conhece, mas veja os frutos. Veja os frutos. Eu e minha esposa, a gente estava esses dias num lugar, num jantar de alguém que a gente não sabia que estaria na mesa, lembra? E o rapaz desceu louco na namorada, na mulher dele. Irmão, a mulher ficou um vermelhão, lembra, amor? E eu e minha esposa, irmão, a gente tem um toque secreto que é esmagar a perna do outro por baixo da mesa. Eu tô aqui nela, ela tá caindo assim. Ai. Irmão, casal lindo, rico. E eu e a Paula tava quase saindo da mesa para ir embora, para não ficar com aquele ambiente de vergonha. Porque essa é a parada. As pessoas de hoje estão usando o filtro errado para escolher quem senta-se à mesa. Entende? A gente olhou um pro outro. A Paula entrou dentro do carro e falou: ai, que vontade de falar para ela. Eu falei: eu tô com vontade de falar pro amigo dele. E eu não falei para ele ainda, eu preciso falar. Falar: rapaz, olha os teus amigos. Vamos falar hoje? É que eu me preocupo com meus amigos, irmão. Daqui a pouco é o doidinho que está no elevador sentando a mão na mulher. E estava um dia antes na mesa com você. E você foi conivente. Você entende? Então, lindo, se você quer viver a vontade de Deus de verdade, se importe com tudo de verdade. Relacionamento paralisa a vida de alguém. Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar com uma mulher religiosa para ver onde você vai parar. Você vai trabalhar a vida toda e o dinheiro nunca vai aparecer. Experimenta trabalhar com um homem que não é sacerdote, casar com um homem
que não é um homem justo, que não é um sacerdote. Você vai viver a vida toda correndo para tua mãe e nunca vai acontecer absolutamente nada. Experimenta. E essa é uma parada muito séria. Não, eu creio que Deus pode transformar. Eu também creio. Mas tem testemunho que a gente evita antes do milagre chegar. A gente só não precisa entrar nele. Entendeu? Olha para o teu namorado, está namorando, olha para ele. Tem futuro? É trabalhador, é honesto? Está buscando a presença de Deus? Ou é um vasilha? Ou é um fofoqueiro, um invejoso, fala mal de todo mundo? Sai fora, linda. Que vida que você quer para sua vida, para sua realidade? Ô meu príncipe, você está namorando com quem? Você entende? Com quem são os seus amigos? Qual é o grupo que você pertence? Acorda rápido. Eu precisava de conselhos assim quando eu tinha 20 anos. Eu precisava ouvir mensagens assim quando eu estava escolhendo meus amigos no começo. Teve gente que eu coloquei tanta expectativa, que me causou tanta dor no futuro, que eu olho para trás e digo, se eu fosse um pouquinho inteligente eu tinha evitado o erro. Acorda, lindo. Casou, se lascou. Agora ora pelo milagre e não desiste até o milagre chegar. Entendeu? Ah, mas eu... Não, lindo. Sorry. Senhor, salva ele ou leva. Amém. É isso. Você entende que ser bíblico às vezes parece ser pesado, né? Mas é exatamente isso, lindo. A Bíblia fala várias vezes sobre jugo desigual. A Bíblia fala várias vezes sobre a companhia que corrompe. A Bíblia fala várias vezes quando você se associa a pessoas erradas, quando você faz alianças erradas. E eu só quero te deixar esse conselho. Se você quer viver uma vida feliz nessa terra, seja amigo daqueles que são amigos de Jesus. E acaba. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira. Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, que bom que você está aqui. Essa é a nossa primeira mensagem da série Simplicidade. E é a primeira mensagem de 2021. E eu quero te desejar um feliz ano novo. Que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Que nunca falte a palavra de Deus sobre você. E eu não sei se você percebeu, mas a gente está muito animado aqui. Fica comigo até o final dessa mensagem. Vai transformar o seu ano, vai ser bênção para a sua semana. Eu só te peço um favor. Não esquece de curtir o vídeo, tem um joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda a segunda-feira, sem faltar um dia, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal. Clica no inscrever, ativa o sininho e eu vejo você todo dia, se você quiser, aqui no canal. Vai ser bênção para você
Coloca como meta para o seu 2021, nenhum dia você passar distante da palavra, da oração e da presença de Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 diz o seguinte: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: aonde tu estás? Olha, existem algumas sensações que nós, como seres humanos, quando nós as sentimos, nos causa muita aflição, nos causa desespero. Sabe, o ser humano detesta a solidão, por exemplo. Nós gostamos de solitude, mas nós odiamos a solidão. Sabe, nós não gostamos do desprezo. Nós não gostamos de, sabe, nos sentirmos abandonados. E essa é a palavra, abandonado. Nós somos extremamente carentes. Esse negócio de que eu não ligo porque os outros falam, conversa fiada. Não existe um ser humano que lá no fundo, pelo menos um pouco, não se importa com o que as pessoas pensam sobre si. A prova disso é a rede social. Se ninguém se importasse com a opinião dos outros, não teria necessidade de postar absolutamente nada. Mas nós queremos aprovação. Por mais que isso em excesso nos faz extremamente mal e nos causa uma espécie de patologia emocional, de depender o tempo inteiro do que alguém pensa ao nosso respeito, mas isso nada mais é do que o ser humano. Nós somos assim. Existem abandonos que nós provocamos, existem abandonos que a vida nos causa. Só que nenhum deles é pior do que se sentir abandonado pelo único que a gente pensa não nos abandonar: Deus. As pessoas podem nos abandonar, mas uma coisa a gente não tolera: imaginar que o Deus do céu e da terra nos abandonou. E essa é a pior sensação do ser humano. E eu vou te dizer, talvez seja uma das mais recorrentes. É nós nos enganarmos a ponto de pensar que Deus nos abandonou. É como se nós criássemos medidas para aferir o quanto Deus gosta de nós ou o quanto Deus está longe de nós. É como se o tempo inteiro nós analisássemos o amor de Deus por nós a partir da minha perspectiva de amar os outros. Porque nós amamos de acordo com condições, amamos quando, amamos se, amamos porque. Nós condicionamos o nosso amor e nós somos especialistas em abandonar, em deixar. Mas você está comigo aqui e essa é a minha preocupação, e Deus? Será que existe um momento onde Deus se vira contra e diz: olha, não quero mais, a ponto de nós nos sentirmos assim? Ou será que nós criamos essas defesas ou próprios ataques contra nós para determinar que agora Deus nos vê mais, não nos enxerga, Deus abandonou, virou as costas? Porque em alguns momentos da vida é exatamente assim que muita gente se sente. E eu vou te falar, nós acabamos de entrar em um ano, e talvez o discurso que está enraizado no seu coração é: Deus me abandonou em 2021 e eu estou entrando em um ano novo, em 2020, perdão, e eu estou entrando em um ano novo abandonado, órfão da presença de Deus. Sabe, eu cometi tantas coisas erradas que Deus nunca mais vai olhar para mim, e isso acontece de muito. Sabe, eu nunca mais vou voltar para o Senhor, eu nunca mais, Deus não vai me aceitar mais, eu tenho pavor disso. Deus não me aceita mais, porque eu fui longe demais, porque eu cometi tal, sabe, ação. E isso é um problema gigantesco que nós como seres humanos enfrentamos. Achar que em alguns momentos Deus nos desampara pelas nossas atitudes, pelas nossas quedas,
como se Deus, por conta de algo, nos abandonasse. E eu li um texto que demonstra aqui a primeira história de queda do homem, e você vai perceber a primeira reação que o homem tem após cair. Sabe, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva pecaram. Havia um jardim, uma perfeição, e Deus só disse uma coisa: só uma coisa vocês não podem fazer. Ou seja, era 99% de chance de aprovar, mas 1% podia reprovar. Então só isso aqui não pode fazer. Não comam da árvore que está no centro do jardim. Só isso. Vocês podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, esse jardim é de vocês, façam tudo, é de vocês. Só uma coisa, só isso aqui, eu vou pedir só isso, não é mais nada, não é nada demais, mas só isso, por favor, da árvore que está no centro do jardim, não comam. Não coloca a mão na tomada, vai dar choque. Tá quente o escapamento da moto, não chega perto. E o que a gente faz? Coloca a mão, chega perto, e parece que aquilo que não pode nos atrai muito mais do que aquilo que é liberado. Sabe quais são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram? Pastor, eu posso fazer isso? David, eu posso fazer isso, eu posso isso, aquilo. Meu lindo, eu não sou um livro de regra. Eu não sou alguém que vai dizer o que você tem que fazer ou não. A Bíblia diz, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém, meu lindo. Tem pergunta que demonstra muito nosso coração. Eu tenho a impressão que parece que nós queremos muito mais o limite da vontade de Deus do que propriamente o centro da vontade de Deus. Parece que as pessoas estão querendo muito mais até onde eu posso ir, que Deus não vai me abandonar, ou aonde eu devo estar, que Deus estará comigo todos os dias. Sabe, há um negócio no coração, até onde eu posso ir, sabe, dentro do meu quadradinho, até onde eu posso ir sem morrer. O problema de brincar com limites é que uma hora ou outra a gente vai acabar se prejudicando. Por isso, meu lindo, que tem coisas que a gente não mexe, porque não vai nos fazer nada de bom. Pelo contrário, nos atrai para uma ruína que pode ser terrível. Limites não foram feitos para permanecer neles. Se você tem uma casa com uma sacada, você não vai viver na sacada, você vai viver dentro de casa. A sacada você passa a cada um mês, dentro de casa você passa todos os dias. Mas eu tenho a impressão que o ser humano gosta da sacada da vida e quer morar lá para o resto da sua história, sempre no limite. Cai, não cai, cai, não cai. Não, lindo, o melhor endereço para o ser humano é o centro da vontade de Deus. E lá não há perigo, não há risco, não há medo, não há causa. Há uma paz que excede todo entendimento. Mas eu vou te dizer o que acontece. É que em algum momento da vida a gente cai. E o problema é que quando a gente cai, junto com a gente cai também o nosso sentimento de confiança no Senhor, porque nós nos desapontamos de um jeito terrível. E na nossa cabeça Deus é aquele que vai dizer assim: nunca mais eu falo com você. E você sabe, o inimigo se aproveita muito disso. Ele entra dentro do nosso coração para nos fazer sentir envergonhados, como se fôssemos lixo, para que nunca mais voltamos para a presença de Deus. Sabe, é nesse exato momento que a gente se encontra em uma crise, em uma dificuldade na nossa alma, porque a gente quer voltar a ser quem éramos antes, mas dentro de nós uma voz diz: você não pode, Deus te abandonou, você não pode, você não consegue, não é mais para você. Se esconda.
E Adão e Eva, meus lindos, caíram exatamente nisso. Pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que a ação deles criou uma separação entre eles e Deus. Uma palavra chamada pecado. Sabe, pecar é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós vivemos uma vida de iniquidade, que é o pecado consciente, aquilo que eu sei que me destrói, mesmo assim não consigo parar de fazer, eu crio um muro entre eu e Deus, mas Deus não desaparece do outro lado. E Deus não deixa de ser quem Ele é, mesmo nós mudando a nossa natureza todas as horas. Sabe, a Bíblia diz que Ele é fiel. E mesmo como quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Sabe, o que me espanta nessa mensagem, nesse texto de Adão e Eva, é que a Bíblia diz que eles pecaram. A única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram. Só que Deus não deixou de cumprir a sua rotina. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Oh, aleluia. Deus não abandonou. Deus continuou descendo na viração do dia. E a chamar por Adão e Eva, a Bíblia diz que eles ouviam os passos do Criador andando pelo jardim. Sempre nós de alguma forma vamos ouvir os passos do Senhor andando pelo jardim, mas a nossa decisão é fugir, enquanto a voz de Deus está dizendo: não fuja, vem para perto que eu te ajudo a consertar aquilo que se quebrou, eu ajudo a mudar o negócio. Sabe, é Deus dizendo: e aonde vocês estão? Essa é a pergunta de Deus para Adão e Eva: aonde vocês estão? Porque eu estou exatamente no mesmo lugar que sempre estive. Eu quero que você entenda, não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa o quão longe você foi, a Bíblia diz que o Senhor, mesmo com o pecado de Adão e Eva, desceu no jardim. O seu pecado não afasta Deus. Deus não mudou a rotina. Deus está no mesmo lugar. Deus permanece fiel. Deus é fiel. Pode passar o céu, pode passar a terra, e a sua palavra dura para sempre. E Ele é a própria palavra. Ele não muda. Agora, o fato de você mudar não exclui Deus da função que Ele tem e do que Ele é. Sim, o pecado constrói um muro que nos separa de Deus, mas a graça de Deus, através do nosso arrependimento, destrói o muro de cima a baixo, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Eu sei que é difícil, porque às vezes, por mais que dói, é difícil de encarar Deus de volta depois do erro. Eu sei que dói reconhecer, mas só tem uma forma de nos voltarmos para Deus: reconhecer o porquê caímos. E é nesse momento que a Bíblia diz que os braços do Senhor estão estendidos. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e perdoarei, sararei a sua terra. Sabe, se a vida, o cenário, as circunstâncias estão tentando te fazer acreditar que o Deus dos céus e da terra te abandonaram como se você fosse
um órfão cósmico de toda a criação. Eu quero que você se liberte desse pensamento em nome de Jesus, porque em nenhum momento fomos abandonados, em nenhum momento fomos esquecidos. Nós esquecemos do Senhor, o Senhor não esquece de nós. Nós abandonamos o Senhor, mas o Senhor jamais nos abandonará. Saber disso é importante, mas se torna ainda mais relevante quando aquilo que eu sei transforma o que eu sou. Se o Senhor não me abandonou, sabe, chegou a hora de parar de se esconder da voz que me chama no meio do caos e que pergunta: aonde você está? É como se Deus dissesse: eu não te abandonei. Para de se esconder, para de fugir, que eu estou no mesmo lugar aonde eu sempre estive, e há uma chance para você. Deus, no nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém agora, Senhor, seja dentro de um carro, de um ônibus, no quarto trancado, com essa sensação de que foi abandonado pelo que cometeu, como se não houvesse esperança de viver algo novo, eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, que a Tua voz será ouvida como um trovão, e que o Teu nome será percebido, que haverá uma presença extraordinária, e que um momento de reconciliação estará acontecendo exatamente agora. Enquanto eu oro aqui, Jesus, eu creio que tem um milagre acontecendo do outro lado, e vidas serão alcançadas agora, em nome de Jesus. Nós não iremos nos esconder, Senhor. Tu és o nosso Pai, e o Senhor não nos abandona. Nos entregamos, nos rendemos, Senhor Jesus. Chega de viver distante de Ti, porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, em nome de Jesus, amém.